Hoje existem três problemas, né? Vamos colocar assim. Por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, na Estrada de Ferro Vitória Minas, neste exato momento, ela deve estar circulando com pelo menos uma meia dúzia de trens sem maquinista. Ela já faz um trem autônomo, tá certo? Estou saindo um pouquinho para o que você falou de navio. Navio é totalmente factível ser autônomo. Não tem muito trânsito de navio, não tem isso. Se você olhar avião, a maior parte dos aviões são autônomos. Basicamente, o piloto ele toma cuidado na aterrissagem e na decolagem, mas quem toma conta é o computador e vai levar ele praticamente a viagem inteira. Isso é fato. Ônibus é uma realidade totalmente factível. A maior parte dos metrôs do mundo são autônomos. Aí nós temos um problema no Brasil. Por que a Vale não coloca, por exemplo, a Estrada de Ferro Vitória Minas como autônomo? Sindicato. O sindicato não permite. E existe uma briga imensa. Motorista de ônibus. A gente já tem visto a briga que tem sido para tirar o trocador. E já é totalmente factível tirar o trocador. Mas você viu a briga pelo sindicato em relação a isso. Imagina agora você tirar um motorista. Certo? Então, assim, maquinista de metrô, mesma situação, sindicato. Então, eu penso que primeiro nós temos que quebrar essa barreira que tem empregos que vão desaparecer. Eu brinco com meus alunos aqui que eu falo assim, eu sou formado em datilografia em máquina manual. E era tudo que existia na minha época. Hoje é ridículo até dizer isso, que ninguém nem sabe o que é máquina manual. Então as profissões vão acabar e vão novas profissões surgirem. Então o que eu fazia com a máquina de datilografia, eu faço hoje com o meu teclado do computador. Então você repara, há uma transição e tem profissões que não existem mesmo. Carroceiro, não existe mais carroceiro. Mas acabou. O carro tomou o lugar do carroceiro, o caminhão tomou o lugar. Então, assim, eu acho que a barreira é uma questão de maturidade da tecnologia. O celular, antigamente, era um negócio esquisito. Hoje, criança usa celular. Então, houve uma maturidade da tecnologia. E, à medida que a tecnologia se mostra segura, as pessoas automaticamente vão para ela. Não vai existir um dia que acaba tudo e vira tudo autônomo. Isso não vai existir. É um processo de transição e lento. E, sobretudo, custos para as pessoas poderem adquirir isso. E talvez a pergunta é, por que moto? Né? Se eu conseguir ter um veículo de pequeno porte, barato e autônomo, é muito melhor do que eu ter moto. Né? E moto hoje, na realidade, não é uma opção na maior parte dos casos. É uma falta de opção. Por que tem explosão de moto? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar um carro. E porque a moto consome muito menos e o transporte público não dá uma condição digna de transporte para todas as pessoas. Então, se o transporte público não me dá essa condição, eu vou tentar ir para o carro. Mas eu não tenho dinheiro para o carro, eu compro a moto. Porque toda pessoa que tem moto e consegue um dinheirinho extra, ela vai comprar um carro. Então, a moto é uma explosão aqui no Brasil por causa dessa realidade, de eu não ter capacidade de adquirir um carro, estão muito caros os carros hoje, e eu acabo adquirindo a moto que é baratinha e consome muito pouco. Mas a hora que eu tiver carros a preços mais acessíveis, ou assinaturas de carro, ou mobilidade como um serviço, ou uma cidade inteligente, que vem tudo embutido, as pessoas não vão ficar na moto. Por que eu vou ficar numa coisa insegura que me deixa ao tempo? Aí vão ter as pessoas que vão ter moto por prazer, uma BMW, uma Harley Davidson, motos quase de prazer, de diferenciação, mas não essa moto pequenininha de fazer batido dia a dia, né? Então hoje é uma falta de opção das pessoas irem para outra coisa. A coisa é o transporte público, que deveria absorver essas pessoas com qualidade, com dignidade, ou ter dinheiro para ter um carro. Então, o problema do trânsito hoje também é a gente diminuir essa quantidade de carro que está aí, não é construir mais vias. E como que eu diminuo a quantidade de carros? Transporte público de qualidade e digno. E não é só pensar no ônibus, tem que pensar no aquaviário, tem que pensar no ferroviário, não metrô, mas um transporte leve sobre trilho. Se você for na Europa, o que você mais vai ver é esse trem, que é o VLT, né?
em cima da cidade, disputando com o trânsito o espaço. Então, o problema não é aumentar as vias só, o problema é eu tirar esse carro, mas para tirar esse carro eu tenho que ter um transporte público de alta qualidade. E automaticamente as motos vão sair daí também e vão para o ônibus. Agora, e os mototaxistas, entregador? Mas é muito mais prático se eu tiver um carro que eu vou botar muita coisa dentro desse carro, que seja um carro pequenininho mesmo, né? Eu vou botar muita coisa e vou fazer uma entrega muito melhor, com muito mais rendimento do que andar na moto que tem um baúzinho pequeno que cabe muito pouca coisa. E por que as pessoas fazem? Porque também não tem opção. Então, a questão de ser autônomo, de aceitar, é que à medida que você muda o conceito e você vê a cidade que precisa de uma mobilidade urbana de muita qualidade a preço justo, automaticamente carros e motos vão começar a desaparecer e vão sobrar os carros autônomos. E até porque o carro autônomo me dá uma outra perspectiva, que é o carro compartilhado. Já que eu não tenho motorista, eu posso compartilhar um carro. E agora eu passo a ter um serviço tipo um Uber, que já existe compartilhado, sem motorista. E melhora a minha mobilidade. Então tem muitas nuances que saem a partir daí.